Boa noite, amigos internautas, amigos do Instagram. Hoje temos uma live muito especial, uma live do nosso Papo Sério que iniciou bem no comecinho dessa pandemia, com a ideia de trazer informações seguras, informações pertinentes para a sociedade, que podem ajudar as pessoas em diversos setores, em diversos segmentos. Já conversamos com várias áreas aqui. E hoje, no dia 24 de abril, Dia Internacional de Libras, eu tenho a honra e a alegria de conversar com a Isabel Oliveira. A Isabel Oliveira, que é advogada e é intérprete de Libras, que vai falar um pouquinho para nós de como é esse mundo, que vai falar um pouquinho para nós de como nós podemos também incluir essas pessoas no dia a dia da sociedade. A Isabel deve estar entrando na live. Assim que ela entrar, eu já faço o convite para ela participar desse bate-papo com a gente. Enquanto isso, passar para vocês, amigos, que o Papo Sério, ele tem esse intuito de trabalhar dentro desse período que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, e que agora as coisas começam a se flexibilizar, mas ainda mais importante, o Papo Sério, ele quer fazer com que nós todos saiamos desse momento que a gente vive, muito mais forte do que quando entramos. Que sirva esse canal para a gente ter uma boa comunicação com vocês, para a gente bater aquele papo produtivo, né? Aquele papo sério, mas de uma forma que traga um resultado bacana, que diminua a pressão também que cada um de nós vive no dia a dia. Vou fazer aqui o convite para a Isabel. O papo sério de hoje. Lembrando que hoje, dia 24. Oi! Olá! Tudo bom, Isabel? Tudo bom? Deixa eu tentar ajeitar aqui o meu áudio que tá um pouquinho baixo, tá? Claro, fique à vontade. Pronto. Tá me vendo direitinho, Alex? Tô vendo sim. Tu tá conseguindo ver e ouvir? Tá ótimo, tudo perfeito. Perfeito. Isabel, eu estava comentando com o pessoal que já estava aqui, né, Deixa eu te sobre fazer uma pergunta. Eu acredito que tenha surdo participando da live. Aí eu vou ter que interpretar e falar um pouco, pode ser? Claro. Tá bom. Perfeito. Queres ajeitar a câmera aí para ficar melhor? Vou ajeitando para ficar melhor a configuração da minha mão, senão eles não vão ver. Mas pode falar, eu vou interpretando. Perfeito. Mas antes, eu quero te agradecer, porque para nós é sempre um prazer maravilhoso falar sobre a comunidade surda. E eu quero agradecer mesmo, eu fico de verdade muito feliz, porque hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós conquistamos, os surdos em especial, né? Um avanço, né? Em todo o território brasileiro, que foi o reconhecimento da língua brasileira de sinais como uma língua também oficial no Brasil. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter aceito esse convite. Eu sempre fico muito emocionado quando o tema trata de inclusão, e ainda mais que esse dia tão importante, que já era internacional, né, e que agora também é reconhecido no Brasil. Eu gostaria, antes de mais nada, Isabel, que tu te apresentaste para todas as pessoas que estão nos vendo e também aqueles que estão nos ouvindo e os que não estão nos ouvindo, né? Então, o meu nome é Isabel, né? E o meu sinal, né, para os surdos é Isabel. Eu sou intérprete de Libras, né?
desde do ano de 2002, que foi o ano que a Libras, né, foi reconhecida como língua do Brasil também, uma segunda língua, né, do Brasil. E também me formei em Direito, né? Eu nasci em Belém do Pará, lá em cima, lá no norte, lá no alto. Eu vou pedir desculpa aos surdos, porque o que que acontece, Alex? A Libras, ela tem uma gramática diferente do português. Então, falar e interpretar é um pouco difícil. Então, vai ficar meio que um Porto-Libras. Então, às vezes, eu vou falar meio travando o português, às vezes a Libras, né? Mas vai dar certo. Já tá Vai dando. acontecer direitinho. Então, às vezes, eu vou travar um pouquinho por causa disso, que é difícil falar e interpretar junto, né? Mas vamos lá. Vai ficar legal. Então, eu sou lá de Belém, né? Nasci lá, tô morando aqui em Criciúma tem um ano, mais ou menos, né? E comecei esse trabalho com os surdos e com a comunidade surda, como eu falei, né, agora, desde o ano de 2002, quando ser intérprete de Libras era quase ser um ET, sabe? Ninguém conhecia. As pessoas não sabiam, não tinham conhecimento do que era, né? Para tu veres, né? Hoje é o dia especial, né? Como eu falei no começo, quando no ano de 2002 a Libras foi reconhecida como língua, né? Então, pensa naquela época, como não era, né? Falar em Libras, as pessoas não tinham... Até hoje, né? As pessoas não conhecem muito sobre a Libras. Ainda é um campo muito desconhecido, mas naquela época era pior ainda. As pessoas não conheciam nada, 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 nada. Então eu trabalhava muito na questão social. Então eu ajudava o surdo, ir ao médico, a tirar um documento de identidade, né? Nos órgãos públicos, né? A ser intérprete para ele. Então, em diversas áreas assim da sociedade eu ajudava naquela época, né? E também interpretando nos cultos, né? Porque a Libras ela teve uma grande visibilidade dentro das igrejas. Foi onde começou assim muita propagação da língua brasileira de sinais. Uhum. E falando, né, desse reconhecimento, qual a importância de ter esse dia para a comunidade surda? Ah, é um dia que vai ficar marcado na história, porque assim, Alex, o surdo ele tem uma cultura diferente do ouvinte, né? Então hoje é um dia especial para o surdo porque é como se você aceitasse a realidade do surdo, a vida do surdo, a cultura do surdo, o conhecimento sobre ele. Então, e não trouxesse uma imposição do mundo do ouvinte, né? Porque a gente vai conversar hoje, a gente vai falar um pouco, mas a gente vai ver que tem uma cultura diferente, o surdo tem uma vida diferente, né? Ele está inserido dentro da sociedade brasileira, mas ele tem costumes diferentes, né? Dos costumes, digamos assim, da pessoa ouvinte. Então, na verdade, foi um avanço muito importante, aonde tu traz aceitação para a comunidade surda, aonde tu traz inclusão para a comunidade surda, né? Onde você aceita que ele tem uma língua própria, onde as pessoas que são ouvintes precisam se comunicar com ele na língua brasileira de sinais, né? E não impor para ele a língua portuguesa, por exemplo, né? Porque, claro, ele tem que aprender também, sim, com certeza, né? Mas as pessoas na sociedade como um todo, elas precisam saber o quê? Que o Brasil dentro tem uma comunidade surda.
E dentro dessa comunidade surda, tem o quê? Tem o surdo que tem uma própria língua. Então, é aceitar a comunidade surda, é aceitar o surdo com uma outra língua também. Então, isso é um avanço maravilhoso. Que legal. Deixa eu te passar aqui já alguns comentários que a galera está colocando. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Aqui. O Marlon coloca que vai passar a live inteira dando coraçãozinhos. A Lígia Hells coloca aqui, para mim, a live mais especial até o momento. Que legal, maravilhoso. E tem algumas pessoas aqui conhecidas aqui, no Trilo, a Renata Costa, a melhor intérprete, ela coloca aqui. Obrigada! O Cláudio Machado, ele dá um olha, Bel. E o Martins Adna, por aqui assistindo a Bel. Tá assistindo. Legal, maravilhoso. A Camila Vieira diz que a Isabel é uma bênção. Obrigada. E voltando ao assunto, bom, só terminando aqui, o Marlon coloca aqui, entender e respeitar, acolher e incluir. Uhum. E a Lise também coloca, claro, que eu lembro muito bem desse dia, porque para mim foi realmente um dia que marcou a minha vida, que foi o dia que tu fizesse a interpretação no evento da Câmara Municipal. Aquele dia realmente foi muito especial para mim também. E foi desafiador também, porque eu já tinha interpretado em vários contextos, mas ainda não tinha interpretado dentro da Câmara dos Vereadores. Foi um dia especial também. Marcou minha vida. Esperamos que logo em breve a gente consiga incluir cada vez mais isso na gestão pública, né? Seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura e também em todos os outros órgãos. Afinal, essas pessoas também, a comunidade surda é atendida por pessoas que precisam também conhecer um pouco mais sobre a comunidade surda. Ô, Bel, falando sobre a questão da cultura que tu comentaste, né? Como é isso? Qual é a grande diferença da cultura da comunidade surda? Então, o surdo é porque, por exemplo, só para te explicar como acontece na vida do surdo, o que é diferente da vida do ouvinte. Começa, Alex, pelo mundo da percepção. Por exemplo, desde criança, quando a gente nasce, né? E que a gente vai ensinar o nosso filho ou alguém da família a falar, por exemplo, a gente pergunta para a pessoa que nasce ouvindo, uma criança, como é que o cachorro faz? Aí a criança responde, né? Au, au, certo? Porque a criança que ouve, ela sabe que tem um cachorro e que ele fala au, au, verdade? Agora, por exemplo, você vai perguntar para a criança surda, né? Travou a live. Travou? Voltou? Oi? Voltou? Tá. Peraí, só um pouquinho. Tu tá conseguindo me ver? Ouvir? Eu tô vendo direitinho, vendo e ouvindo. Tá. Tu tá me vendo e ouvindo? A tua deu uma travadinha, mas eu acho que agora já retornou. Sim. Melhorou? Tá. Sim. O pessoal responde aí se tá ok, se tá travando. A Lise respondeu que tá ok, a Camila ok também. Se estiver parando, vocês avisam pra gente. A tua tá boa, Alex? Tá bom? A tua? Tá ok? Sim. Pra ti ficou bom, Alex? Tá. Então, voltando, né? Explicando como a criança surda, quando a mãe ou o pai ou uma pessoa da família, um parente, pergunta como o cachorro faz? Aí ela vai responder o quê? Au, au, se ela não ouve,
né? Então, como é que ela vai fazer? Ela vai balançar o rabinho do cachorro e vai dizer assim, ó. Por quê? Porque ela não ouve, né? Ela é surda. Então, o que é a percepção do surdo? É a visão, não é verdade? Então, enquanto uma criança ou uma pessoa ouve normal, fala e enxerga, então ela vai ter todos os sentidos funcionando, certo? Certo. Então, aquilo que é mais característica, ela vai dizer, então ele faz au, au. Mas para o surdo, não. Ele vai dizer não, ele vai dizer com a mão, né? Rabinho abanando. Então, é um mundo de percepções completamente diferentes. Entende o que eu quero te dizer? Então, um vai aprender muito mais fácil com o quê? Com o olhar. Então, ele vai perceber tudo o que acontece em volta dele através da visão. Já a criança ouvinte vai crescer tanto com a visão, tanto com a audição em perfeito estado. Então, são percepções diferentes. E a partir do momento que eles crescem com percepções diferentes, o que vai acontecer? Vai se criar uma cultura diferente também, né? De aprendizados diferentes também. E de mundos diferentes também. Então, por exemplo, para uma criança que nasce surda, ela não sabe que tem o som. Entende? Ela não sabe, ela não tem conhecimento que tem o som, né? Então, quando ela vai aprender que existe o som, quando ela crescer, que ela perceber que as pessoas não só mexem a boca para mexer a boca, mas ela vai perceber que tem um som, entendeu? Que sai da voz da gente, sabe? Então, é engraçado que, por exemplo, a criança surda pensa que o pai ele faz mágica quando é criança, porque o pai abre a porta e vê uma pessoa lá na porta. Só depois que ele cresce, ele vai perceber que existe a campainha e que ela emite um som. Entende? Então, nesse mundo de percepções, eles vão se criando com culturas diferentes. Então, você não pode impor uma língua falada para um surdo que só tem a percepção visual. Entendeu? E aí, por isso que é uma cultura completamente diferente. Então, o surdo, as pessoas dizem, o surdo não fala. Ele fala sim, ele se comunica assim. Como? Através das mãos. Como ele ouve? Não é com o ouvido, mas é com os olhos. Entende? Sim. Então, por isso que dá esse choque de cultura, né? Esse choque de realidade entre a comunidade surda e também a comunidade ouvinte, né? Ué, que bonitinha. Velho dragão. Deixa eu pedir pra avó ficar com ela. Peraí, rapidinho. Não quero. Não quero, mamãe. Desculpa, gente. A filha entrou de casa. Acontece, né? Claro. A Letícia José me coloca aqui, ó, que tem pessoas que falam, né? Surdos, mudos. Mas não é verdade, né? Sim, é tipo um tabu que a gente precisa quebrar, né? Porque eu sempre falo, quando eu ensino, é a primeira aula no curso de Libras, se tiver algum aluno assistindo, vai saber e lembrar, né? Dessa aula. Por quê? Porque o que acontece? O surdo, ele só é surdo. Ele não é mudo. Porque a mudez, ela é caracterizada por quê? Por um problema na fala. Mas o surdo, ele só não fala porque ele não ouve. Entendeu, Alex? Sim. Mas, por exemplo, se ele fizer um tratamento com fono, ele vai falar, normal. Eu não sei se você já teve contato com algum surdo que fala. A Letícia, que escreveu agora aí, que ela escreveu, ela é uma surda que fala perfeitamente. Você pensa que ela é ouvinte. Mas por quê? Porque o pai e a mãe dela direcionaram a vida dela tanto para Libras quanto para fala também. Entendi. E aí ela consegue ler lábios? Sim, aí ela conversa assim
né, frente a frente com você e fala perfeitamente bem. Olha que legal. Isso É era uma uma outra, surda muito inteligente. isso era uma outra dúvida que eu tinha, porque todos nós temos os sentidos, né? A visão, a audição, o tato, a questão do sinestésico. E para quem é surdo, esses outros sentidos eles afloram mais, ele fica mais sinestésico, ele tem a visão realmente mais aguçada, ele aprimora os outros sentidos? Sim, principalmente a visão. Então, eu digo que a gente, ouvinte, tem uma visão lateral, né? Assim, para os lados, assim, até aqui, mais ou menos, o quê? Uns 90 graus, 180, aqui assim, né? Mais ou menos. O surdo, eu falo que ele tem olho até na cabeça, assim, sabe? Que ele vê até para trás, porque a visão, o olhar dele fica muito, sabe? Assim, ele percebe tudo que acontece em volta dele. Tudo, sabe? Então, se a gente está conversando aqui e você rapidamente desvia o olhar, ele percebe. Eu costumo sempre conversar com surdo, né? E na web, né? Que não dá para ligar, então a gente tem que fazer videochamada, né? Então, às vezes acontece assim, que nem agora, minha filha entrou e eu rápido desvio o olhar, aí ele pergunta, o que foi que aconteceu? Tipo assim, ele já quer saber o que foi que aconteceu, porque ele percebe tudo. Ou, de repente, assim, a tua expressão muda. Uma coisa que eles percebem muito é a expressão, porque a Libras, ela também é composta da nossa expressão facial. Então, por exemplo, na fala, a gente tem a entonação da raiva, da tristeza. Se a gente está alegre, feliz, a gente vai falar mais eufórico, né? Mas se a gente está triste, a gente vai falar mais calminho. A nossa voz, ela fica, né, modulando. E como é que vai ser na Libras? Tipo assim, eu quero dizer eu feliz, só com essa expressão não vai fazer sentido para o surdo, sabe? Mas se eu falar eu feliz, olha, sabe, com aquela alegria, então vai passar todo, né, o contexto que ele precisa para entender aquela situação que está acontecendo naquele momento, sabe? Sim. Então é assim que acontece. Então ele é muito perceptível, ele é muito visual, ele é 100%. A gente diz até que o surdo, ele tem um fantástico mundo de Bob. Não sei se vocês, os surdos conhecem aquele desenho do Bob, lembra? Que acontecia alguma coisa, ele fazia assim um desenho na cabeça dele. Então, por exemplo, quando tu fala, né? Falando ainda da cultura um pouquinho, voltando ao assunto, porque tu falou dos sentidos, né? Então, quando a gente diz assim, eu vou na casa do Alex, por exemplo, na tua casa. Para a pessoa que te conhece, antes dela falar, ela já pensou, certo? Sim. Então, quando eu penso sem falar, né, sem falar, eu vou na casa do Alex, eu penso eu me ouvindo, a minha voz, Sim. certo? Então eu conheço a minha voz. Mas se for um surdo indo na tua casa, como ele vai pensar com a voz dele? Não. Ele vai pensar o caminho que ele vai fazer até a tua casa, como é a tua casa, ele chamando atenção para falar como é dentro da tua casa. Então ele vai fazer o fantástico mundo de Bob aqui. Então, tipo, eu quero água, tô com sede, eu vou pensar, minha voz vai ecoar na minha mente. Sim. Eu tô com sede. Mas o surdo, ele não vai ecoar a voz dele porque ele não conhece a voz dele, certo? Então ele vai pensar em cachoeira, sabe? Em mar, em água, ele vai pensar nessas coisas, sabe? Então é sempre uma percepção muito visual, né? Sim. O diálogo interno deve ser totalmente diferente, né? Das pessoas que têm audição para os surdos, né? É porque assim, enquanto o português, a gente traz ela tanto para a escrita quanto para a fala, né? A Libras não, ela é uma língua só gesto visual, que ela acontece toda aqui, sabe? E ela consegue. As pessoas me perguntam muito, sabe, Alex? Como é que é uma língua completa, sabe? Sim,
é uma língua que tem gramática própria, sabe? Então precisa ser estudada, não é uma língua fácil, porque às vezes as pessoas pensam, ah, é só gesticular lá na frente que você vai falar com surdo. Não, sabe? Tem todo um contexto, um conhecimento interno da língua brasileira de sinais, né? E que as pessoas perguntam muito, ah, como nasceu, né? Do que o surdo precisava fazer para se comunicar, né? Com a família, com a sociedade, com outro surdo, entendeu? Então foi assim que começou a língua brasileira de sinais. Perfeito. Ó, a Sabrina Búrigo disse aqui que o meu irmão percebe a chuva antes de nós pelo cheiro da chuva. Sim, eles vêm com, né, com as outras. Eu digo que sempre na ausência de uma coisa na nossa vida, parece que as outras coisas elas ficam mais aguçadas, né? Então, por exemplo, o cego. Não sei se tu já vistes algum depoimento de um cego falando que a audição dele é forte. Eu digo que ele ouve até uma barata caminhando, assim, uma formiga, de tão, né, perceptível que fica, assim, os outros sentidos na falta de um, né? Sim. Ó, a Letícia Eusébio, a minha luta sempre tem contra não aceitar Libras, mas eu conseguir usar Libras é que é o meu direito. A Letícia é uma surda. Lembra que eu te falei que ela fala? O que acontece? A primeira pergunta que tu me fez também responde de novo, né? Porque a Libras no passado e o surdo, ele era visto como uma pessoa deficiente, mas também deficiente de intelecto, sabe? Como se faltasse intelecto. Então, por que hoje é uma conquista muito grande para o surdo? Porque no passado, os surdos eles eram proibidos de falar em Libras, porque acreditava-se que a Libras atrapalhava o aprendizado do surdo, entendeu? Então, o surdo ele tem uma identidade própria, como eu te falei, ele também tem uma cultura própria. Só que, na verdade, a Libras nunca dificulta o aprendizado do surdo. Travou um pouquinho. Conseguiu me ouvir? Não sei se foi para mim ou se foi para ti. Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho. Voltou agora? Ficou ok? Agora ficou ok. Então, o que acreditava-se no passado? Que o surdo, ele precisava ser igual ao ouvinte. Ele precisava aprender a falar para que ele se comunicasse perfeitamente bem. E isso hoje foi quebrado pela sociedade e com o conhecimento e com o reconhecimento da lei que foi criada, né, em 2002, que é a Lei 10.436, que reconhece a Libras, ela mostra o quê? Que, na verdade, o surdo ele tem uma língua própria e essa língua própria é facilitadora do conhecimento dele. Então, nós ouvintes, por exemplo, temos uma língua portuguesa, então a gente vai crescer e aprender com ela, certo? Mas o surdo, não. Ele não aprende primeiro a língua portuguesa. Ele aprende primeiro o quê? A Libras, certo? Porque ele é visual, ele não é auditivo. Claro. Entende? Então tem que unir a língua portuguesa com a Libras para o ensino dele. E assim ele vai desenvolver perfeitamente bem. Mas no passado, as pessoas acreditavam que o surdo não podia aprender Libras. Entende? Porque se o surdo ele aprendesse Libras, ele ia ficar burro. Entende? Então esses tabus eles foram quebrados dentro da sociedade. Sabe? Por isso que a Letícia comentou isso. Por quê? Porque ela aprendendo Libras é muito mais fácil depois adquirir a segunda língua, que é a portuguesa. Perfeito. Entendeu?
Sim. Falando um pouquinho nessa questão de mitos e tabus, né? É uma dúvida que eu tenho. A questão da Libra, ela é universal? É a mesma linguagem que se fala em Libras no Brasil, é a nos Estados Unidos ou não? Não, por exemplo, o que significa Libras? É Língua Brasileira de Sinais. Então, Hum, é a língua brasileira dentro de sinais dentro do Brasil para a comunidade surda. Mas cada país, ele tem a sua própria língua, perfeito. né? Aí as pessoas me perguntam, mas parece? Sim, parece. Mas muitas coisas mudam também. Por exemplo, por que muda, né? Porque o surdo, ele... Eu vou fazer um exemplo contigo, ou comigo. Contigo, por exemplo. Dentro da comunidade surda, o surdo te olha, te analisa e te dá um sinal. Lembra que quando eu me apresentei, eu falei, meu nome é Isabel e o meu sinal é Isabel, lembra? Sim. Pois é, esse sinal, o que que significa? Ele é como se fosse um nome dentro da comunidade surda, para o surdo não ter que ficar soletrando o teu nome o tempo todo. Então, por Uhum. exemplo, eu vejo que tu tens um destaque maior aqui, né? Sim, Então, eles poderiam te dar o A aqui assim, porque é uma coisa que é uma marca forte em ti. Entende o que eu quero te falar? Então, quando eles vão tendo sinal dentro de cada contexto, eles vão, às vezes, dar esse sinal com coisas que se assemelham. Por exemplo, dormir. Dormir, eles fazem assim, dormir, né? Então, até quem não sabe Libras vai saber que dormir é assim, entende? sim. Agora, por exemplo, com relação a combinar o sinal, cerveja no Brasil, cerveja no Brasil é assim, pega o caneco e traz para si, entendeu? Porque eles acreditam nessa semelhança das pessoas trazendo o caneco, o chopp, bebendo a cerveja, entende? Agora, por exemplo, lá fora, em outro país, eu já não sei se ia ter essa combinação desse sinal, entendeu? Entendo. Então, às vezes, o surdo, ele dá o sinal que se assemelha com o sentido da palavra, com o significado da palavra. Às vezes, não. Então, por isso que muda, porque também depende da cultura de cada país, entendeu? Sim. E nessa linha, o que que os ouvintes podem e precisam saber para ajudar nessa quebra desses tabus, né, desses mitos que tem? O que que nós podemos fazer? Então, o que que acontece, Alex? Eu acredito assim que muito ainda precisa se aprender dentro da comunidade surda, dentro da cultura deles também, né? E também sobre o aprendizado, né? Porque eu digo assim, a gente peca pela falta de conhecimento, não é verdade? Porque às vezes a gente acha que a gente tem conhecimento sobre uma área e não tem nada de conhecimento. Então, o que falta para que as coisas para a comunidade surda melhorem? É conhecer mais a realidade deles, entende? Eu digo tanto a sociedade quanto a família do surdo. Porque no começo, há um tempo atrás, hoje não, já teve evolução, né? Eu digo que a lei que hoje a gente está falando sobre o tema especial é motivo de comemoração, né? Para a vida do surdo, porque a gente teve umas conquistas muito importantes, como reconhecer a Libras, mas também ser obrigatório o uso da língua brasileira em alguns cursos da universidade, como licenciatura, né? Fonoaudiologia. Então, teve muitos cursos dentro da universidade que o ensino da Libras precisou ser obrigatório. E o que acontece também? Além de ser obrigatório, hoje nas escolas, o ensino da Libras, quando se tem surdo, ele é bilíngue, né? Então você ensina tanto no português quanto na Libras, que é outro avanço, né? Mas isso só acontece em poucas situações. Ainda precisa mudar muita coisa para que o surdo
e as pessoas conheçam melhor as dificuldades que o surdo enfrenta todos os dias. Por exemplo, ir no médico e não ter o intérprete, né? Ir no psicólogo e o psicólogo não sabe se comunicar com o surdo, né? Ir no supermercado e ter dúvida, né? E perguntar. Então falta, né? Muitos avanços. E numa repartição pública e não ter. Então hoje, graças a Deus, a gente vê dentro da política já os quadrinhos, né? Com os intérpretes. Hoje, com a questão do coronavírus, nas lives que estão vendo, a gente está vendo muito quadrinho também, incluindo surdo, né? Dentro da sociedade. Mas ainda falta, assim, muitos avanços, porque a nossa comunidade dentro do Brasil, ela é muito ouvinte, né? Mas a gente tem um número muito grande e as pessoas não conhecem a quantidade de surdos que tem dentro do Brasil e que precisam ser inclusos, né? Para o conhecimento também das coisas que acontecem todos os dias e dificuldade que eles enfrentam todos os dias também, né? Então precisa, sim, de um avanço. Muito já se avançou, mas precisa de um avanço ainda considerável. Perfeito. O Ramaroni, o Congresso de Milão, em 1880, proibiu a língua de sinais. Muitos surdos sofreram, né? E hoje a Libras é livre. Tu acredita, Alex, que no passado os surdos tinham as mãos amarradas para não se comunicar em Libras? Para te ver como a luta pelos direitos, né? Já foi um avanço assim muito grande. Porque isso acreditava-se no passado que a Libras deixava a pessoa burra, né? Então eles não acreditavam que era o avanço, mas na verdade não, é diferente, né? Hoje se percebe que com o aprendizado da língua brasileira de sinais e a permissão e o contato, os surdos desenvolvem um conhecimento muito maior. Muito maior. O Eduardo coloca aqui, ó, assistindo você aqui da África do Sul. Amiga, feliz pelo que você tem feito, parabéns. Ah, obrigada, é um amigo querido também. Muito Alice feliz. Coloca aqui que quanto ensinamento tivemos hoje, gratidão. E encaminhando, agradecendo já, Isabel, todo esse envolvimento, esse espaço, imagine no dia de hoje, né? Então foi muito especial também por ser nesse dia. Eu gostaria que tu passasse para as pessoas que quiserem fazer, por exemplo, o curso de Libras, como é que onde elas procuram, como é que elas fazem e de que maneira elas podem entrar em contato contigo. Então, eu conheço na cidade de Criciúma uma pessoa que dá curso de Libras, mas com certeza tem outros também, né? Página no meu Instagram e perguntando que eu vou direcionando elas, né? Porque é uma amiga professora, né? Isabel. Voltou? Voltou? Oi. Oi, voltou, Alex? Voltando devagarzinho. Ah, tá. Retornou. Ah, voltou. Pronto. Então, tu tinha perguntado para mim, né, como aprender, né, a língua brasileira. Então, existem cursos básicos, né? Eu conheço uma pessoa em Criciúma, na cidade de Criciúma, que ensina também. Eu ensino dentro mais do contexto religioso, sabe? Mas também tem diversas formas de aprender. Tem cursos online também, tem curso na cidade. Se de repente a pessoa que assistiu a live junto tiver interesse, pode mandar mensagem no Instagram, que eu respondo, né? Auxiliando como aprender Libras. Às vezes as pessoas pensam que aprender Libras, Alex, é só porque vai trabalhar. Não, é uma forma de você também incluir. Porque um dia, talvez, você encontre com o surdo. E como é que você vai se comunicar com ele? Entende? Pode até ajudar, né? Claro, claro. Expandir o mapa de mundo da gente, né? Expandir a nossa visão, enquanto a gente pode ser mais humano e conversar com mais pessoas. Então...
E lembrar o quê? Hoje, o dia especial comemora o quê? Comemora que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então, a gente tem duas línguas no Brasil para aprender, o português e a Libras. Perfeito. Esse vídeo, além de estar aqui na live, que fica online durante 24 horas no Instagram, a gente vai baixar ele vai estar também no Facebook, no YouTube e logo em breve no IGTV. Então, as pessoas que nos assistirem podem procurar depois o Instagram, se tu quiseres passar o teu Instagram aqui também, para todos. Eu vou passar. A pessoa me encontra, eu acho que é assim, é Isabel, com Z, né? Ponto IT underline ADV. E a gente também coloca isso no texto, depois na mensagem de texto que vai ter, tanto no Facebook quanto no YouTube, o caminho para encontrar a Isabel. Ok. Isabel, muito obrigado e Deus te abençoe. Muito obrigada você também pela oportunidade de falar, né, um pouco sobre a comunidade surda, quebrar esses mitos. E no dia tão especial como o dia de hoje, Alex, muito obrigado por essa percepção sobre a inclusão também, de esclarecer melhor a sociedade. Um ótimo final de semana a todos. Fiquemos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.